Salve Maria, pessoal, tudo bom? Salve Maria, pessoal, tudo bem? É com muita alegria que a gente vem aqui nesse domingo. É o primeiro domingo desse tempo de quaresma, tempo de graça, onde Deus nos convida a essa conversão. E a gente gostaria de estar compartilhando aqui com vocês alguns minutos de meditação para que a gente possa nos enriquecer com esse conjunto de leituras, essa riqueza, esse banquete que Deus nos coloca para ser comido por meio da sua palavra. E nós abarcaremos dois pontos específicos. O deserto, que é uma característica das Sagradas Escrituras que passa por toda a Bíblia, e também o número 40, ou seja, quaresma, 40. Quem tem que ver essas duas coisas? Por isso, pessoal, como o Antônio falou, na Bíblia existem temas transversais, ou seja, que corta toda a Bíblia, que você vê desde o começo ao fim. E um desses temas é o deserto. Aqui eu vou fazer um recorrido rapidinho, para que a gente veja esse recorrido na Bíblia a partir por determinados personagens. Então a gente vai voltar lá no Gênesis, Adão. Adão foi feito, como a gente sabe, da terra seca, dessa terra sem vida, essa terra feita pó, essa terra toda rachada, que a gente normalmente conhece muito bem, os que vivem no Cerrado ou no deserto, no Nordeste, no Brasil. Então Adão foi feito dessa terra. E Deus misturou essa terra seca com água e daí formou o corpo do Adão. E Deus sopra sobre Adão o seu espírito. Depois, mais na frente, a gente vai se deparar com Noé. O texto fala que a maldade dos homens tinham chegado até os ouvidos de Deus. E Deus decide purificar, limpar essa terra. E vai limpar essa terra por meio de um dilúvio. Somente Noé e aqueles que acreditaram no que Noé pregava, que foi somente os seus familiares, tiveram dentro dessa arca o número de 8 pessoas, mais esses animais. Então Noé, dentro dessa arca, também se encontra rodeado de morte, se encontra rodeado de água, que é uma representação também desse deserto. Depois a gente vai se deparar com essa figura de Moisés. Moisés, que depois de assassinar esse egípcio, foge para esse deserto e aí tem um encontro com Deus, por meio dessa sarça ardente. Depois a gente vê o povo de Israel. O povo de Israel que foi levado saiu do Egito e durante 40 anos estiveram fazendo esse percorrido, essa procissão pelo deserto. E Deus estabelece também o seu tabernáculo, o seu templo, aí nesse deserto. E mais na frente, já no Novo Testamento, a gente vai se encontrar com Jesus Cristo, com esse Evangelho de São Marcos, Jesus Cristo que é empurrado pelo Espírito para entrar nesse deserto. E lá no Apocalipse, a gente vai encontrar essa mulher que estava fugindo desse dragão e que foi levada ao deserto e foi levada aí para ser alimentada. Então, o deserto na Bíblia, como eu falei, é transversal, corta toda a Bíblia. Então, tem a sua importância. E a quaresma é um convite a entender esse deserto, a importância do deserto e também a entrar, a ser empurrado pelo Espírito para entrar nesse deserto. Sim, e quanto tempo foi que o Espírito conduziu a nosso Senhor Jesus Cristo no deserto? Foi durante 40 dias e 40 noites. Onde nós vamos encontrar esse número? Também Moisés, que passou 40 dias e 40 noites jejuando. Onde vamos ver também Elias jejuou 40 dias e 40 noites. O povo de Israel, quanto tempo ficou no deserto? 40 dias e 40, ou seja, 40 anos. Não só 40 dias, mas 40 anos. Noé também. E nosso Senhor mostra que Ele, passando por esses 40 dias e 40 noites, vem a mostrar essa forma de estar com Deus. Essa forma de combater as tentações que praticamente vai estar também em todas as
Todas as Sagradas Escrituras, vamos ver essas tentações que Jesus passou no deserto, e ele, como divino, mas aí ele sofreu na pessoa humana, ele vai combater essas tentações. Que tentações são essas, senão as mesmas que Adão teve no jardim? Come, Adão, desse árvore. Deus proibiu porque tem algo escondido nele que Deus não queria revelar para ti. Adão, seja como Deus, tente a Deus. Adão, tu serás o rei do universo, tu serás o poderoso. Jesus renuncia a essas 3 tentações. Não transforma pedra em pão, não só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não se salta do monte, não tentará o Senhor teu Deus. E Jesus não aceita todas as glórias do mundo, porque Jesus quer e aceita a esse Deus que é o pão vivo, que esse Deus que é a glória eterna, que esse Deus que é Deus que deve ser adorado e não posto à prova. E nós, será que nós também não deveríamos pensar um pouco se nós não estamos caindo nessas tentações que o diabo sempre tentará as pessoas, na gula, mas não somente gula da boca, gula dos olhos. Quantas vezes nós temos essa tendência de querer ver tudo que aparece na nossa frente? TikTok, Instagram, Facebook, tudo que vem nós sempre consumindo pelos olhos. Também com a boca, quantas vezes comemos não porque necessitamos, mas porque queremos. E também quantas vezes nós não queremos estar por cima de todos, querer ser adorado, por assim dizer. Agora, só uma explicaçãozinha rápida. Por que nosso Senhor jejuou e passou, por assim dizer, fome, e passou fome verdadeiramente? Porque o que Jesus queria fazer era submeter a carne dele ao espírito, à alma. E isso é o que nós fazemos quando nós jejuamos. Nossa alma, como uma mãe, educa o nosso corpo, que sempre quer comida, sempre quer descanso, sempre quer conforto. Mas nossa alma, com a nossa inteligência, temos que colocar um freio e dar uma pausa no que o corpo muitas vezes quer. Que na maioria das vezes não é necessário. É só por vontade, ou em outras palavras, paixões desordenadas. De comer muito, de ver muito, de querer receber sempre elogios e assim vai as tentações que quase sempre nós caímos do demônio que nos tenta. Por isso, e o número 40 é um número de preparação, porque ele nos prepara para esse dia 50, esse Pentecoste, onde Deus envia o seu Espírito, onde passado esse tempo de preparação, Jesus Cristo envia sobre a terra o seu Espírito. E o número 40 está composto pelo 4 e pelo 10. Se a pessoa multiplica 4 por 10, vai chegar a esse número 40. O número 4 é o número da criação. Aí você tem os 4 pontos cardeais. Então você também tem o norte, o sul, o leste, o oeste. Então o número 4 é uma representação de toda a criação. E esse número multiplicado por 10, que representa os 10 mandamentos, a plenitude da lei. Então é um tempo de preparação, onde a terra inteira é convidada a essa preparação. E preparação para quê? Para que esse Espírito de Deus seja enviado a essa terra. E principalmente a essa terra do nosso coração, a esse deserto. Então por isso, o tempo de Quaresma é muito importante porque primariamente é um tempo onde a gente é convidado a escutar esse convite de Deus que nos convida a que Ele mesmo seja o nosso alimento. Que a gente não seja rebelde como Adão, que a gente não queira por conta própria nos autoalimentar. A partir do momento que Adão decide alimentar-se a si mesmo, então Adão encontra aí a sua perdição, porque ele é o seu próprio provedor. Adão quer se autoproteger, Adão quer se autoabastecer e coloca Deus de lado nessa relação. A paternidade de Deus é colocada de lado.
Então, o tempo de quaresma é isso. É um tempo onde eu submeto, como o Antônio falou, as minhas paixões. Não submeter no sentido de que são más. Submeto no sentido de que elas têm que encontrar, os meus desejos têm que encontrar a sua plenitude. Eu escutei uma definição de pecado que mudou a minha vida e mudou a minha forma de encarar a vida. Para mim, sempre a definição de pecado era que pecado é dizer não a Deus. E eu escutei uma definição de pecado que diz que o pecado é se contentar com pouco. O pecado é não chegar àquela plenitude, não chegar àquele gozo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, a igreja nos convida, nesse tempo de quaresma, a entrar nesse deserto para nos dar conta que a gente tem sede, que a gente tem fome, que a gente necessita ser aquecido e protegido por Deus, que a comida não é suficiente, que o sexo não é suficiente, que o telefone não é suficiente, que tudo isso, se não é acompanhado por Deus, nunca vai suprir o desejo profundo que eu levo dentro do meu coração. Então Jesus Cristo, que não tem pecado, se conduziu ao deserto. E aí no deserto ele nos ensina que é Deus que nos vai dar esse pão, não só de pão vive o homem. Entende? Depois a segunda tentação que o demônio fala, salta, tira-te daqui. Nesse sentido de querendo tentar a Deus. Então, é Deus aquele que nos protege. É Deus que nos protege com os seus anjos. É Deus que nos protege com a sua graça. A gente não tem que tentar a Deus. No sentido de expor a nossa vida a situações estúpidas. E por último, esse desejo, essa teologia de Satanás, que foi impregnada no ouvido de Adão e Eva, sereis como Deus sem Deus. Vocês ocuparão, sentarão na cátedra de Deus. Vocês vão decidir com a vidinha de vocês o que é bom e o que é mal. Então, o tempo de quaresma é isso, um tempo de conversão, onde eu vejo e percebo que os desejos que eu tenho de comida, o desejo que eu tenho de tomar uma cerveja, o desejo que eu tenho de sair, de me divertir, são imperfeitos e nunca vão encontrar a sua verdadeira plenitude se não está orientado para Deus. E para ir terminando esta reflexão, faz mais ou menos, creio que uns 4 anos atrás, que escutando as reflexões do começo da quaresma, um bispo muito bom dizia, do Henrique Soares, já falecido, ele dizia, e é algo muito verdadeiro, será que não pode ser que seja a sua última quaresma, a minha, a de Franciel? Será que nós não deveríamos pensar, pode ser que seja a minha última quaresma? Nesse pensamento não de choro, de desespero, mas sim em ação de graças. Deus, tu me dá uma oportunidade de voltar para ti. Essa é, em outras palavras, isso é conversão. Voltar, converter-se e continuar agora no caminho que Deus tinha preparado, que é a união com Ele aqui na terra e plena no céu. E cabe a nós nessa quaresma ter alguns propósitos para poder bem vivê-la. Quem sabe não, eu já proponho para vocês uma delas, que é crescer na oração. Mas não multiplicar orações, mas sim buscar rezar como Jesus rezou no deserto, e muitas vezes na toda a sua vida, que é a oração dos salmos. Busque rezar um salmo por dia. E melhor se chega no final da quaresma se você rezou 150 salmos. Vai ter dias que um salmo vai ser grande, pode dividi-lo. E há dias que o salmo é muito pequeno, você pode rezar uns 2. Mas busque essa intimidade com a palavra de Deus. Já nesse sentido, você já está sendo como Cristo, combatendo o demônio com a própria palavra de Deus e alimentando-se com essa palavra. Por isso, amados irmãos, voltando ao ponto inicial, a quaresma é deserto,
E a quaresma também é um período de tempo que Deus nos dá de 40 dias para que a gente possa nos preparar. Para que a gente saia desse nosso egoísmo, para que a gente saia desse mundinho pequeno que muitas vezes a gente vive e que a gente possa, assim como Jesus Cristo, começar a anunciar: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está tão próximo que eu posso tocar. É o próprio Cristo. Então, as pessoas que não estão comungando, as pessoas que faz muito tempo que não se confessam, as pessoas que faz muito tempo que está distante dos sacramentos, é um convite. Voltem, se alimente, deixe que Deus te toque por meio desses sacramentos. Coma esse maná, não como o maná que seus pais comeram e morreram, esse maná que te dá a vida eterna. Muitas pessoas vivem deprimidas, tristes com a vida, exatamente por isso, porque não descobriram ainda que todos os seus desejos devem estar orientados para Deus. Não é que os seus desejos são maus, não é que o desejo de poder, não é que o desejo de ter mais, de abundância, não é que o desejo de crescer, de ser alguém na vida, esse desejo de ter dinheiro, seja mau. São maus quando isso não está orientado para Deus. Quando o fim último disso não seja Deus. Se o dinheiro é um fim em si mesmo, se a comida é um fim em si mesmo, a gente vai viver sempre frustrado. Porque a gente é composto de corpo, alma e espírito. É isso, amados irmãos. É com muita alegria que a gente começa essa quaresma, com muita esperança, com muita alegria, confiantes de que essa mulher, Nossa Senhora, que foi levada a esse deserto, vai ser ela que vai nos alimentar. Vai ser ela que vai nos proteger debaixo do seu manto para que esse sol do deserto não nos queime, não nos consuma.